É. Mesa para dois. Conhece a outra versão do Vieira? Ele conseguiu derrubar. É difícil Tá ao vivo olhar no- pra ela. Será que minha mãe tá me assistindo? É isso aí, Reclamers. Começa mais um Reclame na Nova Brasil, hoje, dia 30 de abril, Marcela. 30 de Exatamente. abril. Falta exatamente um mês pro próximo do próximo feriado, porque o próximo feriado é amanhã, né? Mas dia 30 tem um feriadinho, dia 30 de maio, um que é o feriadinho feriado? maravilhoso, Corpus Christi. Ah, é verdade. O que é Corpus Christi mesmo? O que comemora? É, Corpus Christi. É, comemora de enfeitar a rua, sabe? Com... Lembra? Sim, tipo Copa. É, tipo Copa do Nossa, Mundo. que sacanagem. Copa do Não, Mundo da não, vamos igreja, falar- brincadeira, falar sério, gente, o que é Corpus- o que é Corpus Christi Pode mesmo? falar o que é Corpus Christi. É um negócio do... O que é mesmo? Vocês sabem o que é Corpus Christi, né? Eu fico zoando que é porcos tristes, então eu tenho trauma. Você sabe o que é Corpus Christi? Sabe, Robson, o que é Corpus Christi? Que comemora? Então, Parece você que tem uma que coisa sabe do... o que é Corpus Christi, comenta aqui Comenta com a gente. E pode chamar a gente de ignorante, porque realmente somos Emerson e eu, nossas convidadas isso, não. Tá? isso é inclusive uma oportunidade de você que está assistindo você a gente participar do programa. Ensinar a gente, porque a gente sabe o que é Corpus Christi. A gente não quer falar para levantar essa polêmica para você Pra participar saber se você sabe. junto com a gente. No final do programa a gente fala para você que não souber o que é Corpus Christi. Vamos Tá, ó, gerar essa Vamos polêmica. gerar, vamos essa Tá. conexão. Tá, eu só queria citar que amanhã, dia 1º de maio, faz 30 anos da morte do Ayrton Senna. Nossa. E aí, faz um tempinho, né? Faz um tempinho. E aí tem as emissoras, a Globo, a SBT, no Netflix você consegue encontrar conteúdo. Tem um monte de gente exibindo bastante conteúdo pra você que talvez não saiba quem foi. Tem muita... O Ayrton não, Senna, acho um que dos maiores saber pilotos. quem foi, acho que todo mundo sabe, mas não liga a imagem à pessoa, né? Porque o Ayrton Senna, eu acho que é uma das 30 pessoas mais famosas do 30 Brasil. anos, 30 anos. Você pega a geração, os Mas millennials, aí sabe, não sabe nem... sabe. Esse nome sabe nem quem é a Xuxa. é muito forte. Você pode não saber quem é a Xuxa, mas você sabe quem é o Ayrton Senna, você sabe quem é o Pelé. Que bom, ele foi tricampeão mundial, era um cara bem promissor, né? Mas aí morreu, aí o Schumacher passou, O Binho Barrichello Bill Barrichello não passou. hoje não conseguiu. E tem o Lewis Hamilton, que impressionantemente é hoje o maior campeão da história da Um beijo pro Fórmula Hamilton, 1. que vai estar aqui nas próximas semanas com a gente. Seria importante, né? Não vai estar com a gente. Mas a Madonna, que vai fazer show dia 4, poderia dar uma passada aqui também, né? Vai. Você viu a cara Rio que de ela Janeiro. fez na janela do Rio de Janeiro, olhando pro povo carioca? O que eu Assim, fiz, ó. né? Eu vi no Perrengue Chique, era tipo um raciocínio assim, tipo, que ideia de lírico foi Mas essa? bem que ela já gostou de um carioquinha, né? Eu não sei se o Jesus Luz... É, acho o que ele é Jesus. carioca, né? O Jesus Luz. Acho que ele é carioca, É de Jerusalém, né? É verdade. Nasceu lá e foi pro Rio de Janeiro pra morar. Mas ela já deu umas pitocas no carioca, hein, Madoninha? Vai, depois a gente vai contar mais história dela. Mas só pra fechar, Ah. tem a lei Taylor Swift foi sancionada na lei é quarta-feira da essa, semana gente? passada. Porque quando ela fez a turnê aqui, ó, agora há pouco, aí tiveram... no Brasil? Aqui no Brasil. Ah, você lembra que Lembro. tinha um probleminha de calor e tudo? Calouro? Calor. 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 Lógico. Então, aí De tiveram muitos calouro. cambistas vendendo, vendendo os ingressos com por um décimo do preço. Aí isso gerou um puto estresse, os cambistas foram presos. Coisa que acontece sempre, né? Aí eles sancionaram uma lei proibindo essa história e fiscalizando melhor. E essa lei foi sancionada quarta-feira da semana passada. Mas é uma lei brasileira? Lei Taylor Swift, lei brasileira. E ela sabe que ela tem o nome dessa lei? Eu não sei, Eu tô acho que avisando. deveriam consultar. Ajude a chegar nela. Pois Ajude a chegar é. nela.
Bom, é o seguinte, vamos botar nossas convidadas aqui, que elas têm... porque elas são muito mais interessantes que a gente, sim, né? tem tanta coisa pra falar, E tem eu tenho dinheiro, certeza. sertanejo, tem tanta coisa. Pois é, eu tô Tem muito gauchês. interessada em mostrar o meu timbre sertanejo para essa pessoa maravilhosa que tá aqui na nossa frente. É, caça-talentos. Porque diz que ela é a promissora do sertanejo. Mas eu vou fazer as honras de apresentar a nossa primeira convidada. Gente, eu tô muito empolgada e eu tenho certeza que você que está assistindo a gente também vai ficar. Porque você que está com dívida, você que está com seu nome no SPC, no Serasa, você que está precisando de um dinheiro emprestado, olha, preste atenção quem está aqui na minha frente. Ela que nasceu em Sorocaba, no interior de São Paulo, e é graduada em administração de empresa, atua no mercado financeiro desde 2005. Ela é CEO, olha que chique, da Atom. Tô falando certo? Tô falando É certo. que eu não pronuncio palavras que não são do nosso idioma, não, viu? Você me perdoa. E, recentemente, gente, ela foi convidada a se tornar uma das sócias do Instituto Êxito de Empreendedorismo, tá bom pra você? Sendo a única, Emerson, Olha. pasme, a única mulher em meio a 33 machos alfas e nem tão alfas assim. Gente, ela fundou também o Êxito Ladies, o braço feminino do projeto, que é para incentivar outras mulheres a aprender sobre empreendedorismo e acelerar os seus projetos. Ela também integra o quadro de investidores do Shark Tank Brasil, que eu adoro esse reality show, é maravilhoso. E ele é pioneiro no empreendedorismo e ele passa na Sony Channel. E se você quiser ver os cortes, também tem lá no YouTube. Ela é apresentadora também do quadro Café com o Mercado do UOL Economia. Tá bom para você, Emerson? Acho que cabe mais coisa, hein? Ela queria acordar 5 horas da manhã pra fazer conteúdo Pra ao poder vivo. fazer um conteúdo ao vivo, pode ser que role ainda, a gente vai chegar nesse ponto. E, gente, ela usa suas redes sociais e influência para educar a todos que acompanham sobre educação financeira e investimento. E hoje ela disse que vai ensinar a gente a ganhar em dólar e gastar em real. Seja Olha muito bem-vinda, só. Carol Pfeiffer! Carol pra ministra, hein? Maravilhosa! Tem o meu voto. Poxa, obrigado aqui pelo convite, é uma honra estar com vocês. Tenho mais um instituto que é de educação financeira e também sou presidente do Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba. Tava fazendo nada da meia-noite às 6, daí eu tô na presidência também. Só vou fazer uma correção, não nasci em Sorocaba. Não nasceu? Eu nasci em Porto Feliz. Porto Feliz. Tem que enaltecer, a minha cidade tem 50 mil habitantes, Lógico. então... É que eu tô em Sorocaba há 18 anos já, Mas então você já mora sou... lá Você tem a ainda? chave da cidade. Você mora em Sorocaba Eu moro em ainda? Sorocaba e São Paulo, moro nos dois lugares. Dois. Nos dois lugares. A gente vai demitir nossa roteirista, que ela não pesquisou isso. Você perdoa a gente. Mas você sabe tá? que, assim, É que você é bem procurar na pertinho, internet, né? a galera, com bastante frequência, acha que eu nasci em Campinas. Porque saiu uma matéria, uma vez que eu tinha nascido em Campinas, porque eu fiz faculdade em Campinas. E daí, todo mundo jogava no Google. A pessoa que escreveu essa matéria foi muito ligeira no CEO ali do Google. Porque todo mundo acha Campinas. E daí eu sempre faço essa correção, então não é a primeira vez. Fica tranquila. Você Vamos nasceu em demitir. Porto Feliz. Não demite ninguém. Vamos não só demite divertir. ninguém. Só divertir, só divertir. Tá bom. Tá. Tenta Ó, um cisco aqui. E aqui do lado dela tem ela que é nascida no Rio Grande do Sul. É no Rio Grande do Sul mesmo, tá certo. Tá não é certo. Sorocaba, não é Campinas. Então tá só. Ela tem especialização em comunicação e marketing pela SPM e é practitioner. Como é que pronuncia? Practitioner. Tá certo. E Master em Programação Neurolinguística. Ela vai explicar pra gente o que é Programação Neurolinguística. Também é membro fundador do RISE, Rise and Rise Others, que é antigamente conhecida como Uma Sobe Puxa a Outra. É uma conexão de pessoas que ela vai explicar também. É uma rede de network feminino que promove a presença e a ascensão de mulheres em diferentes áreas de atuação. Ela começou a trabalhar no Festival Mundial de Publicidade de Gramado aos 13 anos. Nossa. E foi- Faz tempo, né? Trabalho infantil. Foi cavando um espaço cada vez maior na organização do evento ao longo dos anos. Inclusive, idealizou edições internacionais do festival em locais como França, Japão e Estados Unidos. Campinas e Sorocaba? Não, né? Próximo. Nem em Porto Tá. Feliz. Hoje, ela lidera a Respeitar. Associação Latino-Americana de Publicidade, presente em mais de 17 países, e é CEO do Festival Mundial de Publicidade de Gramado, além de ter sido produtora, caça-talentos, empresária do universo sertanejo, que ela vai falar aqui pra Vai. gente. Seja muito bem-vinda, Andressa Martins. Ei! Andressa, tem muita Que coisa pra você currículo, falar, hein? mas eu queria que só você explicasse essa passagem pelo sertanejo. Que eu acho que é o que mais chamou a atenção. Mentira, vai. A passagem pelo sertanejo? Então, eu sou uma pessoa que eu sou muito curiosa, né? A primeira palavra que eu falei na vida foi por quê. Então, né, eu... Antes de falar mamãe, papai já lascou um porquê? Por quê? Por quê? Foi a primeira palavra. Que então, isso? então, já aí o nível da minha curiosidade. Ela era o Zequinha do Castelo Rá-Tim-Bum. É. Por quê? Porque sim. Então, eu, enfim, esse negócio de sertanejo acabou caindo para mim, de paraquedas. Eu fui na festa da música em Canela
Na Canela época, do lado de Gramado. Do lado de Gramado. Um cara fazia esse evento, ele era um evento fechado só para produtores, empresários e artistas. Então, acontecia tipo de segunda a quinta. E era quando a galera conseguia, né, tipo, desopilar. Porque normalmente quinta, sexta, sábado e domingo são os dias de shows. E acabou que eu fui convidada, acho que muito em função do próprio festival, né, que acontecia do lado. E aí eu conheci muitas pessoas. Então, assim, na festa da música, tu entrava como produtor, tu saía no palco, tu saía fazendo muita coisa, e inclusive produzindo artistas. Né? Então, acabou que aconteceu isso para mim, caiu de paraquedas, fui convidada. Por que não? Aí eu disse, não, vamos lá. Era muito parecido com analisar uma marca, né? Foi. E aí foi. Só para fechar essa parte inicial aí, como é que você migrou daí para, por exemplo, você passando pela programação neurolinguística e chegando sendo a primeira CEO mulher do Festival Mundial de Publicidade de Gramado? Então, o festival realmente foi... como foi fundado pelo meu tio, então... não foi só nos 13 Nepotismo. anos, né? Exatamente. Não foi assim. Aconteceu que eu sempre tive dentro do evento. Então, aos 13 anos, foi meu primeiro trabalho oficial, assim, que eu lembro que foi cara crachá. Eu comecei na bilheteria, na época da bilheteria, entregando os crachás. E aí, né, eu conhecia muita gente. Eu lembro que eu trocava muito, na época, assim, chocolate de Gramado por fotos com Washington Oliveto. Né? Então, eu lembro assim que todo mundo queria, porque queria conhecer o Washington Oliveto. E para mim era uma coisa muito comum, porque era um convívio ali, né, com a gente. Então, o pagamento era em chocolate? O pagamento era de chocolate. Era muito barato naquela época. E acabou que, né, eu trabalhei passei por todas as etapas áreas, do festival. Né? Todas, né? Então, eu conheci os bastidores. Só que eu realmente sempre fui muito bastidor. Então, um pouco antes, o festival aconteceu até 2017 ali. E ele sempre foi liderado por homens. E eu não tinha muito espaço dentro do festival. Eu já ocupava um cargo, mas eu não era ouvida ali dentro, né? Então, eu lembro que na época eu que criei a página do Facebook, tá, né? Eu falei, gente, a gente precisa estar nas redes. E eu lembro que cada vitória, cada tocada de sineta era quando a gente saía na Caras, na Veja, e eu falava, mas nosso público não tá ali. Extrapolou, né? Mas eu não tinha essa voz, né? E aí, acabou que veio a pandemia, para minha sorte, né? E aí, eu acho que a galera pensou que todo mundo ia morrer, e aí me entregaram o elefante branco. Passaram o bastão. Então, assim, não foi um nepotismo, porque, na verdade, não foi algo que foi, assim, herdado, né? Foi algo que foi com muito esforço eu consegui. Eu disse, não, na pandemia, eu falei, não, eu assumo, não tem problema nenhum, agora eu vou... E até porque eu sabia, acho que sempre teve que algum dia eu ia conseguir fazer o que eu realmente queria dentro do festival. Que tu já pôde presenciar, né? Porque o Emerson está com a gente lá desde o início dessa retomada. E foi até um movimento que a gente fez nas edições fora, porque como eu não tinha muito esse espaço dentro do festival, o festival acontecia de 2 em 2 anos no Brasil. Então, eu tive a ideia de fazer nos anos pares fora do Brasil, porque como a gente viajava muito, né, em função da própria LAP. E aí que acabou, que foi a primeira edição, foi em Paris, aí foi um sucesso, aí a gente acabou levando para Nova York, na Semana da Propaganda, aí a gente acabou fazendo em outros países da América Latina que já existiam a LAP. Aí, como a gente tinha um grande apoio da Associação Japonesa de Agências de Publicidade, por que não fazer no Japão, né? Então, a gente acabou fazendo em Tóquio também, que foi super legal. E acabou que acontecendo esse movimento, assim, da gente estar em vários países. E aí, enfim, aí acabou que quando deu em 22, né? A gente começou com essa retomada lá na pandemia. Vamos fazer um evento online, mas eu já tinha assistido todas as lives, eu já não aguentava mais evento online. E aí eu fui ter uma conversa com o Gramado na época para fazer um evento online. E eles falaram, mas vamos tentar fazer uma retomada com pouca gente, uma coisa mais intimista para recomeçar. Eu falei, topo. Só que na época foi quando eu engravidei. Então, fiquei naquele impasse. Agora, né, eu acabei assumindo 2 filhos na mesma época, né? E aí a gente tentou fazer uma retomada realmente. Foi um evento menor para a gente conseguir voltar para o mercado, as pessoas entenderem que o festival voltou num novo formato. A gente conseguindo colocar todos os valores ali dentro, que a gente fala muito de diversidade, muitas mulheres no palco, né, coisa que não existia também na época. A gente pegava lá a programação, era homem, 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 homem e uma mulher, né, quando tinha. Então, a gente conseguiu, né, a gente está conseguindo fazer esse movimento, trazer mais pessoas também, PCD, inclusão, enfim, né? Inclusão. A gente trabalha... Hoje, a gente fala que o evento é muito plural, né? Porque a gente trabalha com todas essas frentes aí, que sempre
por algum motivo... Tinham ficado de fora. Tinham ficado de fora. A gente vai falar já mais dessa edição, mas antes vamos colocar a Carol É no que game. assim, é impossível. Opa, tudo bom? É impossível a gente falar da Carol e não falar em dinheiro, né? Eu olho pra essa mulher. Cara da riqueza, né? Você sabe Esse que é eu bom, olho hein? pra Esse você é bom. e aí me dá uma depressão interna, porque. Pô, achei que era Não, bom. eu olho pra você, é maravilhoso, mas eu lembro da minha conta Da bancária. falta, né? Lembra da falta que faz, né? Sabe o que é sério? É impossível a gente olhar pra você e não pensar no Shark Tank, porque é um fenômeno, né? Eu acho que. Eu não sei se vocês tinham essa visão que ia virar um reality tão querido por nós. Porque, além de interessantíssimo, a gente acha... Bom, eu acho super engraçado, porque tem gente que chega com umas paradas lá que você fala, mano, não é possível que o cara teve a coragem de chegar para apresentar isso. Como é que veio esse convite para você? Uma dúvida que eu tenho, assim, vocês investem mesmo nas empresas? Será, gente? Porque É verdade? É verdade, porque senão A eu Sony tenho- te dá um dinheirinho pra você dá colocar um lá. troco pra você falar assim, não, esse negócio é bom, mas nem é tão bom, vou chegar em casa e vou dar tchau. A gente pode apresentar um projeto pra você, pra ver se você coloca uma grana pra gente? Bom, vamos lá, né? Primeiro de tudo, é de verdade, né? Então, é um reality e é dinheiro nosso mesmo, né? E, no meu caso, a minha empresa tem capital aberto, né? A Atom, então não é o dinheiro da Atom, porque senão eu teria que fazer um fato relevante, comunicar o mercado toda vez que eu fizesse um investimento. Então, é Carol, pessoa física, né? Eu criei até uma outra empresa, que é a Dinastia, que é justamente para acelerar os meus negócios. Hoje já são mais de 60 empresas investidas, fora as que eu investi via Bossa, etc., que mais de 100 e poucas empresas, e que dá um baita trabalho. Então, todo mundo acha, é legal o programa é a parte mais fácil, inclusive. Sim. O pós-programa, que é o grande desafio. Até brinco bastante que se tivesse outro nome pro programa, com certeza seria Casamento às Cegas. Porque você casa com uma pessoa que você nunca viu na vida. Sim. Então, ou seja, uma pessoa vai entrar por aquela porta, ela vai fazer um pitch e eu nunca vi ela. Inclusive, já sugestão aqui, né? Tem muita gente que me aborda, por exemplo, em evento, etc. Ah, posso te fazer um pitch, não sei o quê. Eu me inscrevi pro Shark. Não pode, porque está em contrato. Se você abordar um Shark antes do programa, você já automaticamente é dançou. cancelado e tem multa e tudo mais. Então, não tem para que seja um reality mesmo, que as perguntas elas sejam provocativas ali dentro do programa, né? Então, a pessoa ela vai entrar por aquela porta e a gente vai começar a bombardear mesmo de pergunta. Óbvio que como ele é um programa, ele tem as edições ali para que caiba também dentro da programação da TV, mas ele tem um tempo, né, que a gente tem para fazer essas perguntas. Então, esse é um ponto bem importante. O programa é o mesmo em 40 países. É curioso também que começou lá no Canadá. Ele tem 22 anos já o programa. Eu tive aí a felicidade de, no final do ano passado, de conhecer os Sharks, tanto os americanos, quanto foram selecionados alguns Sharks do mundo, né? Então, eu tive com eles, conhecendo como que é e a dinâmica como é. Porque se você assistir o Shark americano, ele tem algumas características diferentes do brasileiro. Por exemplo, quando eu fui, né, até convidada, quando me falaram até do programa, o programa nem tinha vindo para o Brasil ainda. Então, eu já gravava, falava de investimentos, que eu estou há 18 anos no mercado financeiro. E daí eu falava de investimentos e a galera, não, você deveria estar no Shark, não sei o quê. Aí eu fui assistir o Shark americano e fiquei lisonjeada, né? Eu falei, putz, eu tava com 20 e poucos anos. Foi uma piveta e a galera achando que eu deveria ser Shark, achei o máximo. Aí o programa veio pro Brasil, as pessoas ainda não me conheciam e tal, eu não tinha sido convidada. E eu assisti o americano. O americano, o próprio, né, assim, a própria cultura do americano, ela já é muito do empreendedorismo, da praticidade. Então, todo mundo fala abertamente sobre dinheiro, todo mundo fala abertamente sobre negócios, e o Shark ali, ele aperta, de fato, o empreendedor, né? Por quê? As pessoas que assistem o programa nos Estados Unidos, elas veem o Shark como uma pessoa que ralou pra caramba pra ganhar dinheiro, e o empreendedor como alguém que quer pegar o dinheiro daquela pessoa que trabalhou pra caramba. Então, ou seja, você tem que ser muito bom pra você convencer o Shark. Pensei isso, né? Exato. No Brasil, o brasileiro assiste com outros olhos. Tadinho, Tadinho do ajuda empreendedor. ele, tadinho, Exatamente. não Por é? quê? A gente tem, assim, enraizado muito um vitimismo, que é totalmente desnecessário, porque todo mundo tem as mesmas condições ali. Pô, o cara foi pro programa, ele tá ocupando a vaga de um monte de gente que queria estar lá. Então, vamos lembrar que ele tem que se preparar, sim. Ah, ele não soube responder. Peraí. Você passou por um processo seletivo. Quantas pessoas queriam ter essa oportunidade? Então, faz jus à sua oportunidade.
E muitas vezes a pessoa assiste com esse olhar, né? Sim. Tem gente que me escreve, poxa, por que você não investiu naquela pessoa? Não sei o quê. Mas, gente, a pessoa tá lá. Mas você quis vai lá e tanta porcentagem, coitado, ele negócio. ficou com tão pouco, né? Exato. Nossa, essa é o que mais me escreve, é o que mais desafio. Tem que lembrar que o programa, ele não é só sobre grana, sobre investimento. É o famoso smart money. Então, ou seja, eu vou colocar dinheiro, mas eu vou colocar tempo naquelas pessoas. Eu vou abrir a minha agenda de contatos. Pô, 18 Uma anos mentoria, né? construindo uma agenda de relacionamento, de contatos e tudo mais, que eu tô abrindo para aquela pessoa. Então, ou seja, óbvio que eu não vou pegar 2%, vai me dar o mesmo trabalho do que outra empresa que eu vou ter 30%, ou 40% ou 50%. Então, é muito nisso. Então, assim, é curioso o modo como as pessoas assistem. E o convite, ele veio... Já tô indo para minha 5ª temporada, então passou bem rápido esse processo. Eu fui, né, muita gente me falando, olha, você deveria estar no Shark e tudo mais. Eu estava palestrando muito quando eu fundei o Instituto, então vim mais para São Paulo, as pessoas começaram a tomar mais conhecimento do meu trabalho. E daí eu escutava muito, você deveria estar no Shark, você deveria estar no Shark. Tá bom, legal, bacana, mas até então eu não conhecia ninguém lá. E daí eu dei uma entrevista para a Fabi Saad, do Mulheres Positivas, na época, e ela falou, olha, eu indiquei também seu nome para o Shark e tal, eu sempre sugiro algumas mulheres para eles e tal. Eu falei, legal, obrigado, mais uma pessoa me falando isso, né? Aí passou um tempo, eles entraram em contato comigo e veio a pandemia. Então, a minha entrevista foi online. E eu brinco que fiz só 2 entrevistas na minha vida, né? Uma foi para me livrar de uma matéria na faculdade, não me julguem. Mas eu já estava no mercado financeiro e daí eu descobri que para me livrar de uma matéria, eu podia... Se eu passasse no processo seletivo, eu estava livre dela. Aí eu fiz um processo seletivo, passei numa multinacional para aquilo, né? Então, foi a única entrevista que eu fiz, porque eu já empreendia no mercado financeiro. E a segunda foi no Shark, porque é uma entrevista. Eles querem avaliar se você está disposto a colocar dinheiro de verdade, se você está disposto a tomar risco, se você vai ser competitivo, porque a graça do programa Sim. também é os Sharks brigando. Tá aí, perfil, né? Então, assim, é muito disso. Como eu tinha muito vídeo gravado, em geral, as pessoas fazem até teste de câmera, etc. Porque é um programa. Você não tá ali para assistir uma pessoa que, putz, fala assim, devagar, que você vai, tipo... Então, ou seja, você quer um pouco uma coisa dinâmica, né? E então, eles fazem muitas perguntas. Só que isso foi de março até setembro. Que veio a Caramba. pandemia, eu não sabia se ia ter programa, quando ia gravar. E a Sony é muito rígida, né? Porque, afinal, é uma empresa, né? Tipo, que fica... A sede em LA. Então, ou seja, tipo, era outra dinâmica. E daí, a gente pegou... E eu também não sabia se eu era como convidada, que daí é um dia só de episódio, se é meia cadeira ou uma cadeira inteira. Aí, em setembro... Então, eles, o que seria meia cadeira? Meia cadeira você reveza. Igual teve na última temporada, teve o Sérgio, da Pets, e o Joel. Então, eles gravavam... Um gravava metade do programa, metade da temporada. Entendi. E outro gravava a outra metade da temporada. Aham. E daí eles vieram falando, não, você vai ocupar uma cadeira inteira. E daí eu entrei no lugar da Cris, que já estava há 4 temporadas. Canja. Que também foi um grande desafio, porque um monte de gente me perguntava se eu ia ser brava que nem ela, se não sei o quê. Gente, eu vou ser a Carol, porque o dinheiro no final do dia é meu. Então, ou seja, eu vou avaliar e vou investir no que eu achar que é mais prudente para mim mesmo, né? E eu entrei nesse olho do furacão, porque no meio da pandemia também a gente tinha um acrílico entre os Sharks. Eu lembro. Então eu não conseguia nem falar direito com o Apolinário, que estava do meu lado. Assim, ele não me escutava. E daí estava do outro lado o Caíto. Não tinha como você ter tanto entrosamento entre os Sharks, Claro. porque você ficava cada um no seu camarim. Então eu entrei literalmente gravando, né? E quando eu fui participar, eu lembro que eu perguntei para a diretora, eu falei assim, vocês vão me mandar um pitch deck das empresas antes e tal? Não, Falou, não, a gente vai te dar um caderninho. Eu falei, legal, nesse caderninho tem informação? Não, um caderninho branco. Você anota o que você quiser ali, né? Então, é basicamente um programa que, putz, é uma dinâmica totalmente diferente do que eu estava acostumada. Pô, e deu certo, 4ª temporada. Muito certo, né? Deu Indo certo. pra 5ª temporada agora. E assim, eu acho que deu certo também porque eu sou muito Caxias em tudo que eu faço. Então, eu fui estudar muito o que as pessoas esperavam de um Shark. Então, eu perguntava muito, por que o empreendedor vai lá? O que ele está esperando de mim pós-programa? E não era sobre a grana, era sobre realmente ter um suporte. Então, eu fui montando um modelo, né? Então, a Dinastia nasceu disso. Então, eu tenho mentoria obrigatória todo sábado. Todo sábado eu me reúno com eles individualmente e em grupo. Eles têm um grupo de WhatsApp com todos eles, inclusive, né? Eu estou lá junto com eles. Eles conseguem me acessar. A gente 2 vezes por ano faz uma imersão
em 3 dias, onde todos eles participam, eles se conectam, eles se ajudam. Então, o tempo todo, a gente criou esse sistema de colaboração. Porque no final do dia vai ficando mais fácil, inclusive. Tem muitas empresas que eu investi lá que elas já se conectavam com outras que eu tinha investido nas outras temporadas. E isso vai facilitando muito o que a gente vai fazendo. E daí a gente montou um CSC, um Centro de Serviço Compartilhado. Então, ou seja, hoje, uma pessoa que faz parte do nosso ecossistema, ela reduz custo. Porque todo mundo precisa de marketing, de advogado, de tudo. E vocês têm tudo. Então, ou seja, se a gente contrata em grupo, custa menos. E agora eu fiz até um prédio aqui em São Paulo, são 3 andares para que tenha estúdio lá dentro, porque todo mundo grava, todo Toda mundo tira infra. foto, todo mundo trabalha junto, uma parte para treinamentos, para 230 lugares. Então, criei de fato um ecossistema para que a gente pudesse dar um melhor suporte para as pessoas que eu invisto lá. Afinal, é o sonho de muita gente, né? Trabalha com sonho. Importante. Você está no meio da sua explanação agora, você estava falando que uma característica do brasileiro é essa história. Mas piedade. ajuda, tem piedade e tal. E aí eu tô lembrando, Andressa, que você passou pela síndrome do impostor, que é mais ou menos isso. Mais ou menos isso, assim, tipo, será que eu acredito em mim? Como foi passar por isso? E como foi viver isso e como é que você passou por cima disso? Porque hoje você faz bastante coisa, que sugere que você esteja numa outra fase. Então, qual é a pergunta sobre a síndrome de A impostor? síndrome do impostor. Primeiro, o que caracteriza isso para quem está ouvindo a gente e como é que você conseguiu passar ou está conseguindo passar por isso? Eu acho que é bem isso aí que tu falou mesmo, né? Dos questionamentos, né? Chega um momento na vida que a gente começa a se questionar. Eu, pelo menos, passei por isso, não é todo mundo. É comum, né? E foi uma coisa que eu encontrei muitas mulheres nesse grupo, até que tu comentou, que quando eu entrei no Rise and Raise, que é uma Só puxar o... eu encontrei muitas mulheres que também passaram por isso. Primeiro porque muitas estavam dentro do corporativo. Então, hoje ainda a gente está tentando mudar isso. A gente vem já numa pegada... A Carol não passou por isso porque ela foi sempre empreendedora. Acredito que ela não passe isso dentro ela não foi CLT. Mas, mesmo assim, a gente ainda enfrenta, né, uma sociedade machista. E eu ainda vim do Sul. Né? E eu acho que meu grande problema de ter essa síndrome de impostora foi justamente por estar dentro de um cenário familiar, onde... Eu fazia todas essas colocações, como eu te falei, e eu não encontrava respostas assim positivas para o meu talento, né? Que na época acabou virando desconhecido. Eu mesmo, quando fui fazer esse evento em Nova York, para mim foi um super desafio. E quando eu consegui, foi muito engraçado até. O cara era diretor do Yahoo na época. E ele falou para mim, eu acabei chegando lá, eu estava voltando do Japão. E aí, quando eu voltei do Japão, eu mandei acho que uns 20 e-mails pro cara. E aí, no 20º, ele respondeu. Esteja aqui segunda-feira, às 9 horas da manhã. E eu lembro que, na minha santa inocência, meu primo tinha me convidado para ir para Miami. Né? No final de semana, eu falei, o meu voo vai chegar a tal horário, pode ser um pouco mais tarde, esteja segunda-feira. Ele repetiu o e-mail, esteja segunda-feira, às 9 horas da manhã. E aí, eu falei, bom, ok, não vou poder visitar meus sobrinhos, mas tá tudo certo. Aí eu fui, quando eu cheguei... Eu lembro, assim, das palavras do cara. Ele entrou comigo, ele falou, vem comigo. E eu fui caminhando atrás dele. Aí, quando eu cheguei na mesa dele, ele falou assim, ó, eu não sei quem tu é, eu não sei de onde tu veio, mas só de tu ter chegado aqui, a resposta é sim. Uau! Aí eu falei pra ele, tá, mas eu queria falar, né? Daí ele falou, eu queria fazer o festival, eu faço festival há tantos anos, eu queria fazer aqui, sim. E ele não deixava eu terminar, ele falava, sim, ok, o que tu precisa? Quem é esse cara? Dá o nome. Você não queria fazer o pitch, você já chega assim. Exatamente. Matthew Scheckner, o nome dele. E aí, ele falou isso. Ele falou assim, tem mais alguma coisa que eu posso te ajudar? Isso é uma graninha. Não, daí eu falei algumas coisas. Mas eu falei assim, a segunda coisa que eu falei, foi muito engraçado. Eu falei, a segunda coisa que eu falei assim, ó, eu quero ligar pra minha mãe, eu preciso ligar pras pessoas pra dizer que deu certo. Aí ele pegou o telefone, me deu o telefone. E na época eu liguei. Eu liguei, assim, e eu falando na maior da emoção, imagina, eu, Andressa, que vocês já me conhecem, é 880, na época era 8800. Eu, assim, com toda a energia para falar que deu certo, que a gente vai fazer o evento no meio da semana da propaganda de Nova York. E aquele silêncio do outro lado. E eu tinha que ainda, daí na época até, tinha até meio que fingir pro cara que tava todo mundo amando a ideia também. Então, ali, todas essas coisas me fizeram chegar no ponto, mas o que eu tô fazendo não é bom o suficiente, né? Pelo menos para eles não era bom o suficiente. Então, isso, né, veio muito disso. Isso veio também muito do porquê que eu procurei a programação neurolinguística. Mas é porque eu sou uma pessoa curiosa, então eu gosto de estudar a mente humana. Então, foi uma das coisas que... E dentro do trabalho que a gente faz, dentro do próprio festival, eu lido com muita gente, eu lido com pessoas o tempo inteiro. Então, eu queria entender um pouco das respostas que eu recebo, porque a minha mãe sempre dizia que eu era muito inocente. Então, se eu comprar um negócio contigo, para mim tá combinado.
né? A garantia sou eu, tá tudo certo. Se eu combinar, eu vou cumprir. Mas o mercado que a gente vive não é assim. Infelizmente, isso é cada dia mais raro, né? Se compromete alguma coisa, mas se tiver alguma variável, tipo, a tua palavra pouco importa. Ah, mas você tem toda uma justificativa para dizer, mudei por causa disso. Mas a palavra já não tem mais o mesmo peso que já teve. É por isso que o contrato no Brasil é sempre gigantesco, né? Você vê, tipo... Não à toa, né? Exatamente. E subjetivo demais, né? Esse é o problema também, porque tudo cabe interpretação. Quando a pessoa vem... Para explicar Brasil é sempre um complicado, né? Porque você vai falar assim, putz, quanto tempo demora para fazer tal coisa? Depende. Como assim depende? É muito subjetivo. Mas conta aí, mas aí... Não, e aí foi isso que me fez eu procurar entender um pouco mais de pessoas. E foi aí que você conseguiu... Eu tô perguntando esse negócio da síndrome do impostor, porque quem tá assistindo a gente, isso é muito comum, muito mais comum do que a gente imagina, sabe? Mas como é que você fez para conseguir controlar isso? Superar. Eu acho que é uma superação, assim. Eu acredito que quando eu passei por isso, o que me fez superar foi que eu fui fazer outras coisas. Eu deixei esse meu sonho do festival, porque o festival sempre foi meu sonho. Sempre tratei ele como um sonho, assim. Sempre vivi ele como um sonho. E aí eu entendi que eu ia ter que deixar aquele sonho guardado numa gaveta e que num outro momento eu ia voltar a fazer isso. Ou eu ia trabalhar nisso, enfim, conseguir colocar toda a energia e todas as coisas que eu gostaria de como fazer toda essa transformação num outro determinado momento. E aí eu acabei empreendendo nos Estados Unidos, que isso me fez também enxergar que na verdade, eu conseguia fazer o que eu quisesse, mas demorou um pouquinho, né? Realmente foi um processo lento. E até uma coisa muito engraçada, porque eu falei sobre o filho ali no festival, né? Eu engravidei no festival de 22, eu estava grávida. Então, eu lidava a maternidade e o festival da mesma forma. Então, a mesma atenção que eu tinha que dar para a maternidade e para o festival, eu dava da mesma forma. Então, eu realmente tratava o festival como um filho. Então, assim, eu praticamente não descansei, eu não consegui curtir a maternidade, porque eu estava, né, cuidando desse meu outro filho, que também precisava de muito cuidado, até muitas vezes mais que a própria maternidade. Então, acho que tudo isso é um processo, assim, que veio nessa caminhada até eu conseguir, assim, superar tudo. E eu acho que todos os dias é uma superação. Pelo menos para mim, eu lido todo dia. Acordo de manhã e falo, quantos leões eu vou matar hoje para... Sabe? É mais ou menos assim que funciona. Isso daí deixa uma viver, né? Você acorda de manhã pensando tudo que você vai fazer. Vida de adulto. Ó, a gente vai pro intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Para você que tá com a gente aqui na Nova Brasil FM, você vai ficar com Os Segundos ao vivo do Cidadão Quem, que é uma das bandas que eu mais... Né? Claro que é uma das bandas que eu mais gosto, uma das gaúchas que eu mais gosto. E daqui a pouco a gente volta, vamos falar muito mais sobre como ganhar dinheiro, o que fazer com dinheiro e como perder dinheiro. Que absurdo! Perder tudo falar sobre vida real. E vamos falar sobre o Festival Internacional de Gramado, que tá chegando, né? Oba! Daqui a pouquinho a gente volta. E para você que tá explicando pra gente o que a gente deve fazer com o dinheiro, quando a gente tá ganhando dinheiro. Daqui a pouco a gente volta. Aí a gente solta um vídeo seu. Muita gente fala sobre distribuição de renda. Falei sobre isso em algumas palestras minhas recentes. Pessoal, olha assim, se você ganha dinheiro, você tem o poder de pagar melhor as pessoas que estão ao seu redor. Pessoa que trabalha na tua casa, uma pessoa que presta um serviço para você e etc. E a maior parte das pessoas, elas querem diminuir o trabalho do outro. Olha como isso é contraditório. Você está falando sobre distribuição de renda, mas você não está valorizando o passe do outro. Você está querendo diminuir o trabalho do outro. Então, o que eu acredito? Que as pessoas ganhando bem, elas valorizam também as outras pessoas. Elas valorizam a pessoa que trabalha na casa dela. Elas valorizam as pessoas que prestam serviços para elas. E quando eu falo isso, algumas pessoas ficam incomodadas com a minha mensagem. Somos uma plataforma de brasilidade. Disseminamos a cultura que une e transforma a nossa identidade. Somos ponte na ligação de norte ao sul do Brasil. Vamos de Gil A Gilsons, da Marisa ao Monte, do Pretinho à Serrinha, entre a Vanessa, a Mata, até em Legião Urbana. Na rua, na chuva e onde mais for preciso. Somos ponto de encontro e território de todos os brasileiros. Fazemos jornalismo com borogodó e ainda te contamos tudo nos podcasts. Festas e shows cheios de ginga, tocando músicas que te tocam e com muita informação o dia todo.
Então chega mais, gente aberta, e ouça as canções. Enquanto a gente vai caetaneando sob medida. Encontramos o passado No presente, atentos que o novo sempre vem. em vídeo Na rádio, e no aplicativo. a nova sempre vem. Fonte de informação, Fonte de cultura, fonte de inspiração e criatividade. brasilidade direto da fonte. Nova Brasil, Mais moderna. mais brasileira. É isso aí, Reclamers. Estamos de volta com Reclame na Nova Brasil. Hoje, recebendo a Carol Pfeiffer, influenciadora e empresária, Shark Tank. E a Andressa Martins, que é CEO do Festival Internacional... Mundial. Já tá bom já registrar também esse internacional, né? Tá, mundial. Por que Festival Internacional? Por que Festival Mundial de Gramado, se ele acontece em Gramado? Porque, primeiro que... Tem as etapas do mundo, Eu né? fiz jus isso em 2009, quando eu já fiz, né? Já rodei o mundo fazendo o festival. Mas não, era porque era um evento que, como tinha o lance da premiação, então vinham muitas peças internacionais. O festival praticamente iniciou no Uruguai, então, e palestrantes internacionais. Então, a gente sempre trouxe esse nome de mundial justamente porque a gente movimentava o mundo com o evento. O evento mesmo aconteceu em Tóquio porque todas as associações de agências de publicidade do mundo praticamente se conectavam com a gente. Que legal isso aí. Muito legal. Agora, Carol, você falou que você fez uma entrevista na faculdade para poder passar numa matéria, mas você já empreendia nesse momento com 20 e poucos anos, ontem, né? Que você tinha 20 e poucos, você deve Eu estar ia com dizer. 29 agora. Como que veio essa veia sua empreendedora? Nasceu com você, veio de família, você viu uma pessoa na rua vendendo um negócio e falou assim, opa, também quero fazer isso, eu sei fazer isso. A pessoa nasce com isso, esse brio do empreendedorismo, ou você consegue adquirir ao longo da vida se você estudar? Bom, eu acho que, primeiro de tudo, a gente tem que até lembrar que empreendedorismo não é só montar CNPJ, né? Então, acho que a gente até esquece de enaltecer o intraempreendedor. Então, poxa, você pode trabalhar numa empresa e você tem uma atitude empreendedora. Isso faz, inclusive, que você cresça, que as pessoas queiram que você seja sócio e etc. Quantos cases, né, de pessoas que começaram como estagiários, começaram em algum outro cargo e que foram convidadas a participar do negócio, de tanto que traziam ideias, sugestões, etc. Então, acho que, assim, é importante da gente enfatizar isso, porque muitas vezes a gente escuta, você, para empreender, precisa sair de onde você está. Ou tem gente que me aborda falando assim, eu decidi agora empreender. Eu falei, por que você não estava empreendendo já onde você estava, né? Então, e assim, até, como diz Geraldo Rufino, eu acho maravilhoso, né? Empreenda no CNPJ do outro. Você está empreendendo com o dinheiro do outro, você com o gasta risco bem do outro. menos, Gente, né? É um jeito inteligente de começar a empreender. No meu caso, eu acho que eu tive, assim, bastante sorte. Meus pais, eles casaram muito cedo, né? Então, quando eles casaram, eles não tinham muita grana. A minha mãe tinha 17 anos, meu pai tinha 20 anos quando eles casaram. E daí, minha mãe sempre teve muito bom gosto. E daí, quando ela tinha 19 anos, ela teve a minha irmã, eu sou caçula. E quando a minha irmã nasceu, ela começou a fazer roupas para minha irmã, porque ela queria comprar as roupas e ela não tinha grana para isso. E ela começou sua a mãe fazer. costurava? A minha mãe fazia essas roupas, a minha avó tinha confecção de adulto e a minha mãe de criança. Tanto que eu queria fazer moda. Eu fui fazer administração de empresas, porque, na verdade, eu queria montar uma empresa de moda e eu via todo mundo apanhando. Até hoje, né? Então, você vai montar uma empresa e fala, cara, tipo, putz, começa pela questão trabalhista que ninguém entende nada, imposto, tipo, começa por aí. Então, ou seja, eu via quantas pessoas queriam montar bons negócios, tinham bons produtos, bons serviços, mas na hora de fazer a gestão, elas apanhavam. E até porque também a gente não tem nenhuma educação financeira. Então, a gente não lida bem com dinheiro, a gente não lida bem com números, então todo mundo acaba apanhando um pouco na hora de montar um negócio. Sim. E daí eu queria entender um pouco mais disso. Mas quando eu era criança, então eu cresci, né, vendo a minha mãe também trabalhando, o meu pai também. Então eu via que o trabalho também não precisava ser pesado, porque eles também tinham muito tempo assim pra gente. Então a gente sempre teve o hábito de almoçar junto, jantar junto, eles trabalhavam pra caramba, mas tinha essa questão familiar muito forte. E eles incentivavam a gente brincar, entre aspas, de trabalhar. Hoje tem que tomar cuidado, né? Porque você fala 13 anos, por exemplo, você fala, meu, tá vendo? Isso era explorado. Coração infantil. Exatamente. Gente, nada disso, né? E assim, putz, eu tinha 8 anos de idade e a gente fez, eu e meu irmão, uma horta de alface. Meu irmão é meu sócio há 18 anos, na verdade não, é 30 anos. Porque A vida inteira. A vida inteira.
E daí o meu pai tinha na época sítio, ele tem fazenda, mas a gente fez, putz, tinha um espaço de terra em casa e fez horta de alface. E é maravilhoso você brincar de trabalhar quando é criança, porque o alface custava 50 centavos, a minha avó me dava R$5. Então você acha que era super fácil trabalhar, entendeu? Super Super faturado, né? faturado esse alface, viu? Colocava a minha melhor roupa e ia vender, né? Então, ou seja, então eu brincava com isso, né? Minha mãe tinha loja, então brincava de atender as clientes, etc. E isso te ensina muito, né? Então, acho que essa questão empreendedora, ela foi criando ali ao longo da minha jornada, mas você não fazia nem ideia do que era. Então, quando você falava, você nem falava da palavra empreendedorismo. Você falava, quando você crescer vai ser o quê? Empresária. Nossa, né? chiquérrimo. Empresária, você botava o salto da Empreendedor mãe. é um termo que se popularizou recentemente, né? É verdade. Então, assim, a gente não falava disso, ninguém tinha isso no radar, né? E na minha cabeça, eu cresci achando que eu ia para o mundo da moda. Então, eu cresci no meio dos tecidos, com a minha mãe, com a minha avó e tudo mais. E porque eu queria, inclusive, montar uma empresa que até hoje, né, tipo, tem esse gap, que é para moda teens. Porque você pega, tipo, é aquela transição entre a criança, o adolescente, ela não é adulta ainda, então Que ela tá não vai meio usar... esquisito, Não ele é não mais sabe criança, o que mas ainda quer, não é que adulto. gosta. Não quer usar o babado, mas também não pode usar o decote, não vai poder usar uma, né? Então, ou seja, essa transição, ela era uma coisa que estava no meu radar. Então, eu fui fazer ADM com essa mentalidade. E daí eu conheci a Bolsa de Valores no meio do caminho. Então, isso bugou totalmente a minha cabeça, né? Porque eu falei, pera, o que isso tem a ver com o que eu vou fazer? Só que daí eu entendi que Bolsa de Valores era basicamente comprar barato e vender caro. Como tudo na vida. Então, ou seja, não era tão complicado assim, como todo mundo vendia e etc. E eu fui pivotando a minha vida, assim, várias vezes. Fui entendendo que as pessoas achavam que eu explicava de um jeito leve, didático. Então, eu pegava uma coisa e meio que traduzia, né? Eu fazia isso dentro da sala de aula, eu fazia isso com os meus amigos da faculdade. Então, a galera ia na minha casa para estudar. Então, eu percebia que eu, de alguma tinha forma... jeito pra Tinha isso. veia... Isso. E daí eu fui entendendo que eu poderia ser uma educadora, que eu poderia ajudar as pessoas a entenderem as coisas de uma forma mais leve, mais didática, etc. E sempre fui, assim, uma pessoa muito também curiosa, assim, como a Andressa, tipo, de querer entender, mas peraí, por que as pessoas acham tão difícil, assim, mercado financeiro? Por que as pessoas acham tão difícil, assim, falar sobre dinheiro? Então, eu fui crescendo e entendendo alguns caminhos que eu poderia percorrer. Mas eu acredito muito que o empreendedorismo, ele é muito dessa atitude, dessa inquietação, de falar, poxa, isso aqui poderia ser diferente? Pô, eu poderia passar um conteúdo de uma forma diferente? Igual, quando eu entendi que a nossa empresa, né? Hoje, a Atom é uma empresa listada na Bolsa, a gente é uma escola, a gente ensina mercado financeiro, e eu entendi que as pessoas aprendem de jeitos diferentes. Aí fui fazer mestrado em educação e tecnologia. Então, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui? As pessoas estão aprendendo um monte aqui com outros conteúdos. Então, disso daqui vão nascer outros formatos para as pessoas poderem aprender. Um podcast, um programa, um desenho animado, um game. Tanto que quando eu fui querer falar sobre educação financeira, eu falava, meu Deus, por que todo mundo acha chato desse jeito? O que eu posso fazer para ser mais legal? Mais palatável, né? E daí, primeiro, eu fiz um game, que é o Traders Life, porque ninguém te ensinou a jogar Mario, né? A gente entrega a idade, assessora. Mas, assim, ninguém te ensinou a jogar videogame. É intuitivo. Então, o game, ele tem uma função também educativa. E daí, eu fui entender que dava para ir além. Aí, a gente criou um desenho animado, que é o Clube do Theo Torinho. E o Theo, ele é o professor, que é o touro. Então, você já ensina o que é o touro, o que é o urso, por que o mercado gosta mais do touro do que do urso, né? Não sei se vocês sabem qual é a história. Não, conta pra gente. Mas, assim, o porquê que... eu brinco até, né? É o único chifre que é bom, é o do mercado financeiro. Que é o touro, quando ele ataca, ele chifra, né? Então, ele joga pra cima. Então, ele faz o mercado subir. E o urso, quando ele ataca, ele dá uma patada. Então, ele derruba e ele empurra para baixo. E óbvio que todo mundo quer que as empresas cresçam, que as empresas valorizem. Por isso que tem o touro na frente da Bolsa de Nova York, né? Por isso que tem em Wall Street o touro e não o urso, por exemplo. Em algumas bolsas do mundo tem os dois. E não o belo, por exemplo, né? Então, essa é a questão. E daí o professor... Podia ser. Podia ser. Avacalhou já. E daí a gente fez o desenho animado. O Theo é o professor e ele ensina as crianças sobre dinheiro, sobre empreendedorismo.
Não tem a Carolzinha no desenho animado. Poxa. Vamos você colocar, falou, né? Imagina. Porque não é sobre mim, é sobre você passar uma mensagem. E eu acho que isso também é muito importante quando a gente fala do empreendedorismo. Muitas vezes a pessoa empreende e ela quer ser o centro das atenções e ela esquece que quando você monta um negócio, você está inspirando pessoas, você está provocando pessoas, seus colaboradores, seus clientes. Então, ou seja, por isso que, inclusive, a minha aceleradora chama Dinastia. É como que você transforma aquilo num legado. Pra seguir, né? Como que aquilo existe além da sua existência? Se eu coloco no desenho animado a Carolzinha, é mais sobre mim do que sobre a mensagem. Quando eu crio um instituto de educação financeira e coloco o clube lá, né, e coloco o desenho animado para dentro, então é de todo mundo. Então eu até costumo dizer nas minhas palestras, o desenho animado não é meu, ele é do Brasil. Quem quiser colaborar, ajudar, ele é de graça, a gente distribui ele. E, inclusive, a gente faz parceria com todas as escolas públicas do país para a gente colocar esse Nossa, conteúdo que de graça. legal. Pô, que ótimo, que ótimo. Pra seguir mesmo, né? E aí que tá. E isso também é uma atitude empreendedora. Então, ou seja, empreendedorismo social. Você entender que uma mensagem que você tem, um conhecimento que você tem, você pode colaborar com a vida de outras pessoas. Sim. Então, se você for ver, o empreendedorismo está em todas as áreas, mas ele é treino. Mas sua família te ajudou muito, então, também, né? Com certeza. Foi a Meus base, pais, né? eles são maravilhosos. Eles sempre incentivaram muito isso, né? E a relação também com o dinheiro. Eu tenho, assim, um dos melhores presentes, né? O meu pai me deu o livro caixa que era do meu avô, que fica dentro do meu escritório. E o meu avô já anotava. Comprei um porco, vendi uma vaca, emprestei dinheiro pro fulano. E ele anotava tudo. Então, essa relação com o dinheiro também, ela, dentro de casa, ela também foi muito importante. Quando a gente era pequeno, o meu pai me deu um cofrinho. Então, eu tinha um cofrinho onde colocava as moedas, etc. E eu vejo isso como hoje é muito importante, né? Hoje, a gente está tentando resgatar isso porque a criançada já não sabe nem o que é o dinheiro, né? Porque com cartão de crédito, ele virou um negócio Se perde. totalmente subjetivo para a criança. Falar em passar uma mensagem, Andressa, Rise and Rise Others, uma sobe e puxa a outra. Qual é a mensagem que esse projeto deixa? Ou pelo menos o objetivo inicial? Foi justamente esse de as mulheres que estivessem mais em cima iam puxando as que precisavam de um espaço no mercado, enfim, ou das mulheres que estivessem abaixo e precisando subir. Na prática, como é que funciona esse projeto? Só para quem está ouvindo a gente não tem a menor noção do que é isso. Foi quando eu fui chamada, era uma rede de contato, assim, hoje são 400 mulheres, mas na época não eram tantas, estava bem no início. Foi um projeto que começou com a Natasha Caiado em Cannes. Então, tem muitas mulheres da comunicação justamente porque começou em Cannes naquele ano. E o objetivo era esse, era juntar mulheres que pudessem apoiar ou incentivar outras mulheres, né? O movimento fizesse isso, né? De incentivar outras mulheres. E foi muito legal, porque quando a gente escreveu o livro, né, que saiu ano passado, que a gente lançou no SXSW, o lance mais legal, que quando a gente estava na pré-produção, aliás, finalizando a produção, a gente levou para o SXSW. Então, o livro estava em branco. Ele não tinha, a gente foi fazer só o pré-lançamento lá. E aí, enfim, a gente tinha três volumes, né? Para poder mostrar e tal. E depois das entrevistas, uma pessoa pegou e levou o livro. Então, a gente ficou atrás. Onde é que está o livro? Onde é que tá o livro? Porque o livro estava vazio, não tinha nada dentro. E aí, quando eu achei quem estava com o livro, eu que fui a pessoa que achou. Aí eu mandei uma mensagem na época para a Cris Pelágio, que era a coordenadora do livro. Eu falei, Cris... Aqui com a gente até. Eu falei, Cris, olha só, olha que insight, né? A menina que achou o livro, ela disse que pegou e levou o livro justamente porque ela tinha as páginas em branco. Então, ela achou que aquele livro era para poder ela escrever conta a história dela. Exatamente a Que história legal. dela. E aí, no final, eu me lembro que, nem sei se já estava em impressão, mas a Cris aí... agilizou para que nas últimas páginas a gente deixasse também as páginas em branco para o livro inspirar outras mulheres a escrever a sua história. E realmente, depois a gente fez um movimento, a gente foi para várias cidades, o próprio festival, a gente fez lá um painel das mulheres. E no final, as meninas que vinham falar com a gente, era para dizer que a gente tipo super incentivou elas. E tem umas que a gente fala até hoje, que falam que mudou a vida delas no festival. Então, isso que eu achei legal, sabe? Porque realmente não adianta só escrever um livro, não adianta a gente criar um movimento se não fizer diferença na vida das pessoas. Né? O próprio festival, a gente bate nessa tecla o tempo inteiro, mas assim, tudo é pensado justamente para que as pessoas entendam que o festival não é só um evento. Para a gente, ele é um transformador de vidas. Né? A gente quer transformar a vida das pessoas. Quando eu assumi como CEO, as mensagens mais legais que eu me recordo, porque eu esqueço de muita coisa, é justamente as que chegaram para mim e falaram: o festival mudou a minha vida. Como o Ronaldo Tenório, que hoje tem a Hand Talk. Ele falou para mim, olha, eu nem fazia comunicação na época e acabei indo para o festival e aquilo me motivou a fazer comunicação.
né? Então, ele mudou, me lembro, o curso. A vida dele. E ele falou, o festival mudou a minha vida. Ou então, o próprio Beto Fabbri, do Omelete, que disse, foi um dos primeiros prêmios que eu ganhei. Então, essa memória afetiva do festival é algo que eu não quero deixar... O resto eu já estou mudando, mas isso eu nunca vou querer... Esse legado, justamente, né? Eu não quero deixar para trás. É justamente isso que eu quero fazer. Eu quero trazer essas memórias afetivas do festival e mostrar esses valores para as pessoas, né? De trazer essa pluralidade, ou então que a gente consiga mudar a vida das pessoas. A gente fala que o festival é de publicidade, mas o que a gente menos fala é publicidade. A publicidade é só uma fatia do bolo. Né? Porque hoje a gente fala da comunicação como um todo, a gente fala muito mais em criatividade, em inovação. Então, até num comercial que a gente acabou de gravar lá na Globo, eu lembro que no final... Agrotec, sacanagem. É pop. Eles, no final, a minha fala... para passar para as pessoas, né, que justamente assim, vem para o festival. E no final eles falaram para mim, vamos mudar o roteiro. Eu acho que tem que falar que o festival tem tudo isso e muito mais sobre criatividade e inovação. Então a gente teve que gravar de novo justamente porque o festival é isso, é falar sobre criatividade e inovação. E isso está em todos os setores da vida, não é só... Né, não é exclusividade da propaganda. E vem cá, você falou que está desde os 13 anos lá dentro do festival. Hoje você está com 23. É mais tempo que aquela socialite lá que ficou 10 anos presa. Você viu essa história? Essa história aí. Babado. Meu nome não é Guilherme, de sacanagem. Então, você está desde os 13 anos, hoje 23, 10 aninhos ali. O que mudou de sentimento, de estar ali dentro? O cargo que você ocupa hoje é o bambambam que todo mundo gostaria. Você acha que as pessoas mudaram com você por conta desse cargo? A responsabilidade que você traz hoje é muito maior do que a foto com o Austin Oliveto do chocolate. Mas você acha que ainda existe esse tipo de pessoa que chega perto de você porque você é uma CEO, uma mulher CEO hoje? Ou ali dentro você se cercou de pessoas massa? Olha, eu acho que isso acontece na vida da gente. Certamente, se eu tiver como numa outra posição, numa outra empresa, num outro cenário, a própria Carol, ela pode falar isso também. Eu acho que isso fala mais sobre pessoas do que sobre o próprio evento em si ou o cargo que eu estou carregando. Mas falando especificamente do festival, eu acho que o festival, a gente estava falando aqui, não sei se era no on ou no off, que foi no on, que as pessoas colocam muitas vezes a imagem à frente da empresa. E eu sou a pessoa que toda hora, quando alguém me fala, não, porque, putz, isso é muito legal, isso que tu fez. Eu falei, não fui eu que fiz, foi o festival que fez. Então, assim, hoje, o que mudou para mim é a construção do legado. Então, por isso que eu falo que a maternidade mudou muito, assim, mudou a minha vida por completo, né? Então, assim, até porque, se eu for entrar num outro... A minha maternidade não foi fácil. Ela foi bem difícil, passei por muito perrengue na gravidez, era uma gravidez de risco. Então, assim, eu sempre... isso realmente mudou minha vida, né? Minha filha é a coisa mais importante para mim. E tudo que eu penso, é incrível, tudo que eu penso hoje em relação a festival, em relação a valores, eu penso em deixar para a Helena e para que a Helena siga com essa construção. Antes era minha cachorra, mas ela não ia poder fazer isso. Então, assim, mas é muito engraçado, porque são questão de valores mesmo. Eu olho, né, todo mundo pensa, vou deixar isso para minha filha. Eu gostaria que a minha filha vivesse num mundo melhor. Né? Então, assim, quando eu coloquei minha filha no mundo, depois que ela nasceu, eu me dei conta, putz, olha onde... O que eu posso fazer para deixar o mundo melhor? E agora? Porque eu, assim, eu sou a pessoa que... Eu vou ter que escrever um livro sobre maternidade, porque todo mundo chega para mim e fala... pintavam que a maternidade era a coisa mais perfeita do mundo, e eu ficava com a síndrome de impostora da maternidade, porque eu pensava assim, meu Deus, eu não estou sentindo nada disso. Eu não tenho nem tempo de sentir isso. Né? E aí, eu lembro que eu não conhecia a Bianca Andrade, e ela participou do festival em 22. E a Bianca... Bianca Andrade, a Boca Rosa. A Boca Rosa. E a Bianca foi a pessoa que eu não conhecia, que chegou para mim e contou as verdades sobre a maternidade. E aí eu falei... Agora, não tô sozinha. Não tô sozinha nessa. Então, assim, tanto que a minha relação com a Bianca... eu olho para a Bianca muito mais como a Bianca mãe, como uma pessoa que eu gosto por ser mãe e por tudo que ela me ensinou, do que a Boca Rosa. Né? Claro, sem tirar o mérito, pelo contrário, eu exalto a Bianca. Eu acho a Bianca a pessoa mais foda. Mas a minha conexão com ela foi a conexão da maternidade. Né? Então, isso que eu achei de mais legal, porque ela me trouxe esse senso de verdade que eu via no Instagram e falei, puta que pariu, totalmente diferente, né? Comigo, né? Tem alguma coisa errada comigo. Então,
Então, acho que o que eu vejo de diferente no festival e os movimentos que eu tento trazer para o festival são justamente esses, de deixar valores para as pessoas e deixar valor para a Helena. Então, assim, eu acho que deixando para a Helena, eu estou pensando no todo, né? Estou pensando no coletivo. E não é nem pelo fato de, minha filha, eu quero que siga, minha filha, eu quero que seja CEO um dia do festival. Não. É que ela consiga mudar a vida das pessoas. Que ela consiga ter esses valores, enxergar as pessoas e principalmente, enxergar o talento das pessoas, porque isso é muito difícil. Né? Isso foi uma das coisas que me fez, assim, eu querer o PNL, hipnose, seja lá o que for, porque eu queria conseguir olhar para as pessoas e enxergar o valor das pessoas. Tanto que eu nunca pergunto para a pessoa primeiro o que ela faz. Né? Eu pergunto, geralmente, de onde ela vem, quem ela é. Isso é o que eu tento descobrir das pessoas, né? Por isso que esse negócio de ler roteiro difícil, né? É meio difícil, né? Porque a gente acaba, né? Sendo conduzido para um lugar, né? Você quer buscar isso daí sozinho. E quantas pessoas me procurarem, sim, eu senti essa diferença. Mas como eu sempre exaltei o festival, então eu acho que, hoje a Andressa tem algumas portas abertas, mas o festival sempre teve portas abertas. Isso sempre foi muito legal, essa construção, esse histórico do festival sempre foi muito legal, porque quando eu retomei, muita gente não me conhecia, porque eu sempre fui bastidor. Eu sempre fui bastidor. O momento que eu saí do bastidor foi quando meu pai morreu. Que aí ele participava de um clube de cartas, e eu fui lá buscar as coisas dele, eu abri o armário dele e tinha um monte de foto minha pendurada. E coisa assim que eu, né? Tipo, eu fazia um evento de Nova York, tava lá minha foto, e eu nem eu não tinha guardado isso. E aí que eu vi que pro meu pai isso fazia muita diferença. Daí eu falei, não, peraí, só um pouquinho. Então agora eu tenho que ir pro front. E foi aí que houve essa mudança, porque até então eu sempre amei bastidor. Eu sempre, tanto, né, shows... Tava confortável no bastidor. Eu sempre gostei do bastidor. E aí foi essa virada de chave, né? Vou pro front, então agora as pessoas realmente conhecem a Andressa. Eu consigo ter mais acesso pela Andressa, mas eu geralmente empurro pro festival, porque se um dia eu sair daqui, eu sempre falo para quem trabalha comigo, tá, e se eu não estiver aqui amanhã, como é que vai funcionar? Né? Porque eles às vezes estão dependendo de mim, eu falei, cara, faz, porque se eu não estiver aqui amanhã, se eu não estivesse aqui, como é que tu faria isso? Então, toca a ficha, porque justamente eu quero que as pessoas consigam andar com as suas próprias pernas, porque senão não é, não sou eu porque tu vê. Não sou eu. Se amanhã tiver o Emerson como CEO, ou se tiver tu como CEO, Carol... Tem que seguir a história. Vai seguir a história. Sim. Né? Ó, a gente está chegando na parte final do programa, e essa é uma parte que a gente fala muito de autoconhecimento. Eu vou começar contigo, Carol. Quem que é você hoje, depois dessa história toda? Dessa história de empreendedorismo, dessa história inspiradora, de mulher inspiradora, e de tantas capilaridades na sua vida. Você tem a ligação com o esporte, você é a presidente do Museu de Arte Contemporânea, isso tudo é você. Quem que é você depois dessa história toda da sua vida? Olha, profundo, hein? Bom, acho que primeiro de tudo, assim, eu gosto até de falar isso nas minhas palestras, né? A gente tem que lembrar que nosso maior presente chama vida. Então, assim, quando você fala, o que você quer deixar, o que você quer olhar para trás e ver, uma pessoa feliz. Eu já nasci feliz, né? Porque eu nasci em Porto Feliz, então você já tenho essa característica. Mas brincadeiras à parte, eu acho que você fazer o que realmente te faz bem. Acho que chega um ponto que a gente acaba recebendo muitos convites e tudo mais. E eu vejo até quando a gente fala sobre empreendedorismo feminino e tudo mais, escuto as pessoas falando, você tem que fazer isso, você tem que fazer live, você tem que aparecer, você tem que fazer o que te faz bem. Então, se não te faz bem, tá ali, ou tipo, aquilo te incomoda, né? E você começa a se comparar com os outros, não faz nenhum sentido. Porque, de novo, a sua trajetória é sua. Então, acho que hoje, né, eu sou essa pessoa que dou muito valor para isso e que tento fazer com que as pessoas também enxerguem isso. Porque eu acho que não tem nada mais frustrante do que você ter um time, por exemplo, que não está feliz do seu lado, que não está feliz com a própria vida, né? Então, isso passa por todas as áreas. Pelo lado financeiro, é importantíssimo bater nessa tecla. A pessoa que está do seu lado, você ganha bem, a pessoa também tem que ganhar bem. A gente fala sobre distribuição de renda, mas não pratica. Então, poxa, você quer negociar com o jardineiro, que constrói uma casa de milhões, mas quer negociar com o jardineiro, quer diminuir o valor dele, quer comparar, né? Então, acho que tem que tomar muito cuidado com isso, de você valorizar e você fazer, de fato, o que te faz bem e o que você entende que as outras pessoas também podem querer para elas, né? E uma das coisas que eu mais aprendi foi fique rouco de tanto ouvir, né? Então, aprender com os outros, mas escutar a história dos outros. O que as pessoas, de fato, querem fazer com as suas próprias vidas. E você falou do autoconhecimento, você sabe que é uma coisa que a gente adotou dentro, ali também, tanto dentro da Atom quanto das investidas, que é um teste. Ele gera 78 páginas sobre você. Ele mostra quem é você no natural
e como que você está se adaptando. E essas adaptações, elas são muito problemáticas, porque elas geram depressão, ansiedade, frustração. Então, em muitos momentos da sua vida, você acaba se adaptando porque você está numa tarefa ou você acha que você tem que fazer aquela tarefa. Então, no final do dia, você ser honesto com você mesmo, né? Você entender o que você gosta e como que você quer fazer as coisas, isso faz uma grande diferença. Então, no final do dia, uma pessoa insuportavelmente feliz. Nada mal. Nada mal. E você, Andressa? Agora eu fiquei sem palavras. Ah, Eu não nasci em Porto Feliz, eu nasci em Porto Alegre, então eu sou uma pessoa alegre. gente, Porto Feliz e Porto Alegre, meu Deus do céu. Que Então, dupla! A gente vai andar só junto agora. É, entendeu? Então E o pior é que todo mundo confunde, né? Eu falo Porto, daí fala Porto Alegre, porque Porto Feliz quase ninguém conhece. Viu? Porto Alegre já é um pouquinho mais conhecido. Então, eu sou uma pessoa alegre, né? Eu vim de um lugar, né? De um lugar alegre? De um lugar alegre, ou pelo menos é para ser alegre. E eu não sei, acho que eu tento levar as coisas... É tudo muito relativo, daí eu vou entrar na teoria da relatividade. Mas, assim, eu tento levar as coisas de uma maneira mais leve, não consigo, né? Porque, como eu disse para vocês, é um desafio diário. Mas eu tento sempre extrair o lado positivo das coisas, né? Então, eu acho que isso sou eu. Mas, se for assim, Andressa por Andressa, que nem eu digo, né? Andressa ao quadrado, hoje, é tudo que é relativo à maternidade, assim. Então, eu vejo assim, a maneira de liderar, a maneira de tudo, assim, e eu vejo o quanto é difícil. Principalmente o quanto é difícil, porque eu falava que minha filha nunca vai fazer isso, minha filha nunca vai ver... Faz tudo. Minha filha nunca vai ter celular. Eu sei todas as músicas da Galinha Pintadinha, Bolo Fofo, tudo que vocês cantam, entendeu? Então, é uma coisa que é muito difícil, né? Lidar com a maternidade é muito difícil. Então, eu acredito que, assim, hoje eu sou a Andressa mãe, né? Mãe é uma coisa que é muito forte em mim. E essa maternidade eu tento levar meio que para a liderança, assim, das pessoas com as quais eu trabalho, justamente para que eu consiga passar esses valores para as pessoas, né? Eu acho que hoje deixar um legado é algo que está muito gritante, assim, dentro do meu ser alegre, né? De poder fazer essa construção para deixar o melhor para minha filha. Maravilhosa. Tá, fala pra gente, meio rapidamente assim, o que o Festival de Gramado desse ano tem que o do ano passado não teve e como é que as pessoas fazem para se inscrever, para ir visitar, para conhecer a edição desse ano? Tem eu. Por exemplo. Não, o festival, ele sim, é uma coisa que a gente sempre fala, né? Emerson, tu que esteve lá também, já pode falar também, que o nosso conteúdo você não vai encontrar em nenhum outro evento. Realmente, a nossa curadoria é algo que é fenomenal, assim, no evento. Então, a pessoa que vai para lá já sabe que vai ter o melhor conteúdo de qualquer outro evento que já foi. Conexões, a Carol vai estar lá, a Gabi Lopes também, que é muito amiga da gente, também vai estar lá de novo. O Emerson vai estar lá. Então, assim, o conteúdo é muito legal. A gente está falando muito o ano passado a gente falava de transformações. E esse ano a gente está falando de impactos reais. O que realmente essas transformações todas fizeram, né? Conseguiram fazer na vida das pessoas e, enfim, nas empresas. Então, acho que essa parte do conteúdo é muito legal. Esse ano a gente também está colocando bastante experiências. O ano passado funcionou. A gente viveu um momento lá na NASA que a gente nem esperava. Não, peraí, só porque a gente tem que trazer isso para dentro do festival para que todo mundo possa usufruir disso também. Então, E a ideia de que a gente quer construir de um XSW, dadas as devidas proporções, mas usando o cenário de Gramado, né? Que é poder fazer evento aqui, ali, que as pessoas consigam se conectar, que aqui tem networking, aqui tem palestra, aqui tem experiência, tem os workshops também, que é mais hands-on, assim, para que as pessoas possam realmente, de fato, assim, como é que eu vou aplicar isso na minha empresa? E as amostras, né? Como vai ter, de novo, a mostra da Promo Globo, que é uma coisa sensacional, assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito difícil de assistir qualquer coisa, mas a Promo Globo eu paro, sento e assisto, porque eu acho fenomenal, assim, tudo que eles têm para mostrar. E o prêmio voltou, né? O prêmio Galo de Gramado voltou.